No último dia 25 de setembro, em Roraima, a policial civil Gislane Silva de Deus, ela prendeu o assassino do seu próprio pai, 25 anos após o crime. Em 1999, quando Gislane tinha apenas 9 anos de idade, o pai dela, Givaldo José Vicente de Deus, foi morto com um tiro a queima-roupa por conta de uma dívida de R$ 150. O autor do crime, Raimundo Alves Gomes, estava foragido desde 2016 e foi preso pela Polícia Civil com participação direta de Gislane, com quem a gente conversa agora. Alô, Gislane, muito obrigado pela sua participação remota aqui. Qual foi a sua motivação para se tornar policial? Você já sentia esse desejo quando você era criança ou isso surgiu depois da morte do seu pai com o desejo de fazer justiça? Então, olá, boa tarde, né? Primeiramente, prazer estar aqui, podendo falar um pouco mais dessa história. A gente que está dentro não vê a magnitude dela, né? Apenas quando começou a tomar essa proporção que a gente começa a analisar, né, tudo que aconteceu. Quando meu pai faleceu, eu tinha apenas 9 anos e, na época, eu sempre dizia que eu não queria ser advogada, ser policial, nem ser juíza, porque na minha cabeça, na época, eram cargos, profissões que estavam, né, de uma forma ou outra, ligada a toda a situação, e a gente tinha a sensação de impunidade na época, porque, apesar de ter sido preso em flagrante, o Raimundo ficou apenas 17 dias preso, né, depois ele respondeu todo o processo em liberdade, mesmo depois do júri, em 2013, ele também pôde recorrer à liberdade, então a gente tinha essa sensação de impunidade. Mas aí os caminhos da vida me levaram a me tornar advogada em 2014, cursar direito, né, me tornar advogada, e em 2022, 2023, perdão, tomei posse no cargo de policial penal primeiro, e agora em 2024 eu assumi como policial civil. Então, assim, eu sempre tive essa vontade de ter a justiça feita, só que não foi o fator primordial para eu fazer esses concursos. Na verdade, veio ali inicialmente pela vontade de necessidade também de ter uma estabilidade financeira, né? Principalmente para o cargo de policial penal, que foi o primeiro que eu tomei posse. Quando veio o concurso da Polícia Civil, eu vi a oportunidade de fazer a diferença, né? Dar resposta para as famílias ali, através das investigações, que a Polícia Civil trabalha, né, com esse âmbito de investigações. Então, para a Polícia Civil foi nesse sentido. Tanto que quando eu tomei posse no cargo de policial civil, né, no cargo de escrivã, eu pedi para ser lotada na Delegacia Geral de Homicídios, porque durante o estágio eu vi ali a oportunidade de, através do meu trabalho, fazer a diferença, dar a resposta para as famílias e levar para o judiciário, né, a base para eles conseguirem também fazer justiça para as famílias e elas terem essa resposta, porque algumas pessoas podem dizer que só prendeu, não vai ficar muito tempo preso, isso não é suficiente, mas para a gente, para nós familiares, o fato de você prender a pessoa, de você, ou pelo menos você saber que a pessoa que cometeu o crime, que tirou ali o seu pai, ou aí para outras pessoas, né, sua mãe, ou seja lá, seu familiar, a pessoa responsável por isso está presa, isso é uma sensação, assim, impagável, de justiça e de paz. Não consegue nem imaginar a força de momentos como esse, né? Porque para atingir o seu objetivo, Gislane, você passou muita coisa. Você teve que primeiro sobreviver à perda do seu pai, ainda muito jovem, né? Você teve que manter sua saúde física, emocional, ajudar a sua família, depois se virar para estudar, depois fazer faculdade de Direito, depois fazer prova para a Polícia Civil. Como é que você manteve a esperança de fazer justiça ao longo desses 25 anos? Como é que foi? Quais foram os desafios que você encontrou ao longo de toda essa jornada? Então, assim, a nossa família, ela é uma família humilde, né? Querendo ou não. E quando meu pai faleceu, nossas mães ficaram aí com 5 crianças pequenas, tendo que se virar para elas sozinhas, né, tentarem dar o melhor para a gente. E elas foram heroínas nisso, né? Eu sempre falo, sou muito grata à minha mãe, à minha madrasta, porque elas nunca deixaram faltar nada para a gente.
enfrentamos, sim, muitas dificuldades. E nessas dificuldades, por eu ser a mais velha, então eu tenho mais lembranças do meu pai do que minhas irmãs mais novas. Então, isso é muito triste para mim também, porque eu lembro dele e elas não têm essa lembrança, né? Quando, na adolescência, por exemplo, a gente passou por alguns períodos muito difíceis financeiramente, e sempre me veio aquela sensação, aquele pensamento, poxa, se meu pai estivesse aqui, talvez a gente não estivesse passando por isso. Em muitos momentos da nossa vida, sempre veio esse pensamento. Então, a gente teve que lutar muito, né, enfrentando isso também. E, assim, passou tanto tempo que a gente acha que aquela dor, ela já passou, já não tem mais aquele sentimento tão forte, mas no momento em que ele foi preso, veio todo esse sentimento novamente, né, da falta do meu pai, de tudo que a gente passou para chegar até aqui, muitas dificuldades. Na época da adolescência, cheguei a trabalhar em pizzaria, fazendo diária para poder ajudar na família, ali nos recursos da família, que a gente estava numa situação bem complicada na época. Então, a dificuldade, ela sempre foi vindo e a gente vencendo, pouco a pouco vencendo, mas uma coisa que o meu pai sempre dizia para mim, e sempre me estimulava, os meus irmãos também, era a questão do estudo. Ele sempre pedia ali a tabuada, ia nas reuniões da escola, né, queria estar sempre sabendo o que estava acontecendo. Olha, você está conversando demais, pode conversar, vai estudar. Então, eu busquei trazer isso para a minha vida, minhas irmãs também, né, e assim, graças a Deus e a nossa família, né, nós conseguimos vencer, mesmo diante de muitos obstáculos, muitos mesmo, porque assim, quando você tem o pai e a mãe ali, você querendo não tem dois alicerces, que de uma forma ou outra eles te dão esse apoio. E quando um desses sai, que fica só um para te sustentar, é difícil, né? E faz também com que você acabe amadurecendo mais precocemente, perdendo certas situações da infância, da juventude, porque você agora tem que se virar. Não sozinho, mas para tirar um pouco da carga, né, daquele alicerce que ficou ali só, você tenta ajudar de todas as formas possíveis. E isso que eu sempre busquei, né, ajudar minha mãe, meus irmãos, para que a gente pudesse, de uma forma ou outra, suprir, né, a falta desse outro pilar que foi meu pai. Sim, lidar com essa dor, né, com essa ferida também, com o sentimento de injustiça, que é uma coisa que corrói a gente por dentro. Você chegou a participar ativamente da investigação. Como é que foi o processo emocional de participar dessa investigação e qual foi a sensação de finalmente ver o responsável pela morte do seu pai ali sendo preso? Inclusive, você chegou a trocar algumas palavras com o assassino do seu pai. O que você disse para ele? Quando eu entrei na DGH, nós temos muitas investigações em andamento, né? E em algumas investigações dessa, nós trabalhamos em parceria com o Departamento de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública. E em uma dessas diligências, os colegas estavam trabalhando em uma área em que, em 2022, nós tivemos notícia de que o Raimundo estava por lá. No final de 2022, um tio meu viu ele lá, em um veículo vermelho, né, de um Palio, e nós tentamos, na época, ir atrás para saber mais informações, se achava a placa, se achava o paradeiro dele, mas a gente não teve sucesso. Mas sabia que ele estava aqui em Roraima, porque aqui a gente tem uma peculiaridade que nós somos área de fronteira. Então, nós temos a Guiana, temos a Venezuela, tem muitas áreas de garimpo também. Então, nós, como nunca conseguimos achar ele desde 2016, quando foi expedido o mandado de prisão dele, a gente achava até que ou ele estava para outro país, ou até mesmo para essas áreas de garimpo, que é muito difícil o acesso. E aí, quando foi no final de 2022 que a gente teve essa notícia, né, que ele estava lá no bairro Raio do Sol, que é um bairro da periferia aqui, nós fomos, né, atrás de ver se conseguia a placa, mas pelo menos a gente sabia que ele estava por aqui.
Então, quando os colegas agora foram fazer algumas diligências para aquela área, eu falei, olha, tem esse mandado de prisão aqui em aberto, né, já estava também com outros departamentos, estava com a Polinter, já, a ADCAP também, que é uma divisão de capturas da Polícia Penal, já tinha feito algumas diligências também, e os colegas, né, fizeram as diligências deles e dessas outras investigações que a gente estava em andamento e conseguiram ver, levantando algumas informações, que ele estava andando pelaquela área. Então, foram fazendo algumas entrevistas com parentes dele, com algumas pessoas, alguns comerciantes ali da área, e foram conseguindo diminuir ali o perímetro, até que conseguiram visualizar novamente esse veículo vermelho, palio, em uma área de chácara, no bairro Nova Cidade. E aí eles foram e realizaram levaram para a delegacia e aí eles me avisaram, né? Quando eles ligaram, olha, a gente conseguiu pegar ele. Naquele momento, eu confesso que eu chorei muito, né? Porque é algo que você espera, mas já fazia tanto tempo que já estava ficando assim, já não tinha mais... Estava meio incrédula, né? E aí, não, a gente pegou, tá aqui, estamos levando para a delegacia. Eu participei mais da parte de análise, né, das informações, a parte ali operacional mesmo, foram os colegas que fizeram, levar para a delegacia, e quando chegou lá, eu conversei com ele e falei, olha, eu sou a filha da pessoa que o senhor matou, eu sou policial civil, e o senhor está sendo preso pelo cumprimento do mandado de prisão expedido pela justiça. Então, naquele momento, foi dada a voz de prisão para ele, né, disse para ele que ele iria pagar, nem que fosse minimamente, porque o cumprimento do mandado de prisão dele, a gente sabe que, por mais que ele esteja lá 12 anos, tem a questão de progressão de regime, tem a questão da idade, só que para a família, só o fato da pessoa que cometeu esse crime, né, que tirou uma pessoa que você ama ali do seu lado, de ele ser preso, de ele cumprir, nem que fosse um pouco, minimamente, a pena dele, isso para a gente trouxe uma sensação de justiça completa. Porque uma parte da justiça ela foi feita quando houve a condenação dele em 2013. E ela se completou agora, se concretizou definitivamente com essa prisão dele. Então, a sensação de paz, tanto para mim quanto para minha família, assim, não dá nem para mensurar essa sensação de paz e justiça. Que bom, Gislane, que bom.